Neurofisiologia da dependência química, compreendendo os principais aspectos do funcionamento do nosso cérebro. Esse é o 5º vídeo da série do projeto Desvendando o Cérebro Humano, e eu, Ana Luísa, junto com a minha colega Beatriz, vou falar dos principais aspectos da dependência química. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o sistema de recompensa, o ciclo da dependência e, além disso, dos tipos de droga de abuso e das consequências do uso de drogas. O sistema de recompensa é um circuito primitivo que está relacionado à sobrevivência da espécie. Essa sobrevivência pode ser dividida em instintiva, como a saciedade das necessidades vitais, ou aquela pertinente ao condicionamento social. O principal neurotransmissor associado é a dopamina, que atua como uma mensageira e está relacionada a sensações de prazer e interesse. Quando ações saciam nossas necessidades vitais ou nos dão prazer e motivação, o sistema de recompensa é ativado, os receptores dopaminérgicos liberam sensações de vitalidade, disposição e interesse, e estabelecem associações positivas de aprendizado e repetição. As drogas são quaisquer substâncias que, quando utilizadas, causam alterações na estrutura e funções do organismo. E apesar de também serem utilizadas de forma recreativa, as drogas ativam o sistema de recompensa por meio de sensações de prazer e desregulam o funcionamento cerebral. Quando se faz uso de drogas como a cocaína, é possível que se libere de 2 até 10 vezes mais quantidade de dopamina que com a recompensa natural. E além disso, o efeito é imediato e pode ser um pouco mais duradouro. A ativação do sistema de recompensa é intensa, a ponto de fazer com que atividades normais sejam negligenciadas. E apesar de parecer algo inocente, experienciar essas sensações pode ser muito perigoso e prejudicial para a saúde. Como já vimos, o sistema de recompensa é um circuito que envolve diversas estruturas anatômicas formando uma via, que é um grupo de neurônios interligados que se comunicam pelos nossos mensageiros do sistema nervoso, os neurotransmissores. Para entender melhor, nós vamos falar sobre a principal via relacionada ao uso e abuso de drogas, a via mesolímbica. Nessa via, cujo principal neurotransmissor é a dopamina, o processamento inicial do estímulo se dá na área tegmentar ventral. A partir daí, uma projeção de células se dá até o núcleo accumbens e os núcleos septais, que formam o centro do prazer cerebral. Ao receber o estímulo, são liberados neurotransmissores específicos para cada tipo de droga para as diversas áreas do nosso encéfalo, como o córtex pré-frontal. Entre as principais conexões associadas à dependência química, destacam-se os gânglios basais, que participam dos processos de motivação e prazer com o sistema límbico, a amígdala, que participa da resposta ao estresse, ansiedade e irritabilidade, assim como o córtex pré-frontal, fundamental para as funções executivas como tomada de decisão, controle de impulsos e aprendizado. Com o uso repetido das drogas, os circuitos cerebrais passam a responder menos aos estímulos e geram um aumento da impulsividade em situações que estão relacionadas ao uso dessas drogas. Progressivamente, essas sensações induzidas pelas drogas levam a alterações cognitivas, ou seja, na nossa forma de pensar, fazendo com que o interesse pela droga passe a ser mais importante que outras atividades, minimizando os riscos associados a ela. Isso interfere na tomada de decisões e a pessoa começa a agir por impulso. Se essas alterações de circuitos ocorrem durante a adolescência, o processo de desenvolvimento cerebral pode ser prejudicado. Isso porque o amadurecimento do cérebro só se completa por volta dos 21 anos de idade, e a região responsável pelo controle de impulsos é uma das que não ainda está bem desenvolvida até essa idade. O ciclo da dependência se inicia por meio do uso repetitivo da droga e alterações de diversos circuitos cerebrais. Diante disso, falaremos de algumas fases importantes para compreendermos esse processo de dependência. O uso das drogas provoca alterações comportamentais, inclusive na interpretação de estímulos ambientais. E quando somos expostos a situações que incitam a memória da satisfação do uso da droga, pode haver o chamado binge, que é o uso episódico em altas doses, provocando um alívio do desejo e desconforto associado ao gatilho ambiental, sendo muito frequente entre os adolescentes em festas, por exemplo. O binge pode ser tão prejudicial para o funcionamento quanto o uso crônico dessa droga, por contribuir diretamente para as alterações no comportamento e no desenvolvimento cerebral. Quando o uso excessivo em um curto espaço de tempo causa sensações físicas e emocionais ruins, além de alterações da memória, orientação, discernimento e humor, falamos em uma intoxicação. Dessa forma, a intoxicação tende a ser mais frequente nos momentos de binge, como quando uma pessoa passa mal depois de beber muito em uma festa. O importante resultado do condicionamento mental da dependência de drogas é que recompensas normais e saudáveis perdem seu antigo poder motivacional.
O sistema de recompensa se concentra na liberação mais potente de dopamina produzida pela droga, e o panorama de atividades motivacionais da pessoa fica restrito à busca pela substância. Isso leva a um prejuízo direto nas demais atividades da vida, incluindo as relações interpessoais, rendimento na escola e no trabalho. Além disso, com o uso continuado, ocorre a dessensibilização progressiva dos circuitos, a que chamamos de tolerância. Os receptores de dopamina sofrem dano e alguns acabam desaparecendo. Aqueles que sobram precisam de cada vez mais substância para serem ativados, e dessa forma os usuários necessitam de quantidades crescentes da droga para atingir o efeito desejado de prazer e bem-estar. A ação dopaminética nos circuitos da amígdala leva ao aumento da reatividade ao estresse e um menor controle de impulsos, além do surgimento de emoções negativas. Com o aumento dos hormônios e neurotransmissores associados ao estresse na interrupção do uso da droga, provoca-se sensações de ansiedade e irritabilidade desconfortantes ao usuário que colaboram para a recaída e continuação do uso da droga. Dessa forma, a segunda fase do ciclo da dependência compreende a busca pela sensação de prazer, que não é encontrada em outras atividades, assim como sintomas de abstinência, que são associados à redução da dopamina após o término do efeito e ao aumento do estresse. Além de desconfortáveis, muitas vezes esses sintomas impedem que a pessoa consiga ficar afastada da droga, havendo ainda a contribuição de muitos gatilhos ambientais. Por fim, o uso da droga de forma prolongada e contínua leva a alterações no padrão de uso e comportamento, caracterizando a dependência. Ela pode ser compreendida como comportamental, na busca desenfreada pela substância, física, pelas sensações ruins, ou psicológica, pelo sentimento de desejo insaciável. As mudanças nos circuitos dopaminérgicos também afetam de forma negativa o córtex pré-frontal, prejudicando seriamente as capacidades de autorregulação, tomada de decisão e planejamento. Esses efeitos nas funções executivas explicam por que as pessoas com dependência, apesar da intenção de parar de usar uma droga e a noção do impacto negativa, são ao mesmo tempo impulsivas, têm muita dificuldade em cumprir sua decisão de parar. O aumento do estresse e a irritabilidade contribuem para a angústia dos usuários, quando esses não estão sob o efeito dessas substâncias. Olá, meu nome é Beatriz e agora nós vamos falar sobre os tipos de droga. A maioria das drogas é derivada de plantas encontradas na natureza, como por exemplo a maconha, a cocaína, heroína e a nicotina. E como comentamos brevemente, existem diversas atuações das drogas no organismo, alterando o estado de consciência, provocando uma alteração dos mecanismos normais de neurotransmissão do sistema nervoso central, sem que haja atuação de um estímulo visceral ou externo para isso. As drogas podem ser classificadas de acordo com seus efeitos predominantes no cérebro, e a principal classificação é a seguinte: drogas depressoras, alucinógenos e estimulantes. Como depressoras, temos o exemplo álcool, medicamentos ansiolíticos, anestésicos, inalantes como a cola de sapateiro e o esmalte, e os opioides como a heroína. São drogas que diminuem a atividade cerebral, causando perda de reflexo, atenção, entre outras funções cerebrais. O indivíduo fica lentificado e sonolento com o uso. Os alucinógenos, ao contrário dos depressores e dos estimulantes, são drogas perturbadoras que afetam o funcionamento do sistema nervoso central, de forma a alterar a percepção, causando efeitos como perda dos sentidos e alucinações. O indivíduo ouve vozes e tem visões. A maconha e o LSD são exemplos desse tipo de droga. Os estimulantes têm como exemplo a cocaína, a nicotina, MDMA e as anfetaminas. São drogas que atuam aumentando as atividades cerebrais e o estado de alerta. Após o uso, provoca excitação, agitação e euforia. Além disso, o indivíduo pode apresentar aumento das frequências cardíaca e respiratória. Assim, as drogas podem ter atuação em diversos mecanismos e neurotransmissores, sendo alguns dos principais mensageiros envolvidos a dopamina, relacionada a estímulos excitatórios e circuitos de prazer e motivação, o GABA, neurotransmissor de inibição e modulação do sistema nervoso, proporcionando relaxamento e analgesia, as endorfinas, relacionadas também a um alto poder de analgesia, e a serotonina, com alterações de humor, alucinações e euforia. Mas afinal, qual seria o grande problema em usar drogas, se apesar de tudo, elas levam a sensações prazerosas e inclusive atuam no nosso cérebro, levando a uma nova forma de perceber o mundo ao nosso redor? Sabemos que as drogas, como qualquer substância que atua e modifica nosso organismo, levam a consequências importantes no nosso cérebro e no funcionamento de todo o nosso corpo.
Crianças ou adolescentes que iniciam o uso das drogas durante essa faixa etária apresentam maior risco de dependência, uma vez que o desenvolvimento cerebral ainda está ocorrendo. Assim, a sensibilidade aos efeitos das drogas é maior. Interessante notar que a probabilidade de desenvolver a dependência é inversamente proporcional à idade, ou seja, quanto mais novo o indivíduo, maior a chance de se tornar dependente da droga. Além disso, o subdesenvolvimento da região do córtex pré-frontal nessa idade impede o indivíduo de ter controle emocional adequado, aumentando os riscos de transtorno por uso de substâncias psicoativas ou outros problemas de saúde mental. Além dos efeitos negativos imediatos associados à intoxicação ou ao abuso e dependência, há também os efeitos crônicos, como cânceres, transtornos mentais, doenças cardiovasculares, entre outros, além de problemas sociais. O uso de drogas traz aos usuários maior vulnerabilidade social e exposições a comportamentos de risco. Dessa maneira, o uso de drogas injetáveis ou adoção de comportamentos sexuais desprotegidos devido à intoxicação, por exemplo, podem contribuir para o aumento de risco de doenças infecciosas como HIV e hepatite C. Importante falar também sobre o aumento da taxa de violência entre os usuários, uma vez que os cuidados de autopreservação são minimizados. Dentre essas, podemos citar a violência sexual, da qual muitas mulheres são vítimas. Para piorar, o trauma gerado pode tornar a vítima mais vulnerável para a dependência de álcool ou drogas, assim como outros problemas de saúde mental, como a depressão. Note que em todas essas situações não há necessidade de ser dependente para sofrer essas complicações. O uso pontual ou recreativo já é suficiente. Em relação aos efeitos orgânicos da droga, eles vão variar conforme a substância, via de acesso ou se o uso é agudo, a curto prazo, ou crônico, a longo prazo. Por exemplo, o consumo de álcool em binge reduz os nossos reflexos e aumenta o risco de acidentes de trânsito ou afogamentos. Já o uso crônico pode gerar doenças hepáticas ou cardíacas. Já o tabaco a curto prazo pode causar aumento da pressão arterial e das frequências cardíaca e respiratória. A longo prazo, pode aumentar muito o risco de câncer de pulmão e oral, além de outras doenças pulmonares e outros cânceres. No adolescente, afeta os circuitos cerebrais e permite maior vulnerabilidade ao cérebro e maior risco de desenvolver dependência do tabaco e outras drogas. A maconha, outra droga muito presente no meio adolescente, pode afetar a capacidade de atenção e memória e provocar dificuldade de aprendizado. Isso pode gerar desde queda nas notas até abandono escolar. Esse efeito é mais evidente quando a droga é usada na adolescência e pode se manter a longo prazo. Além disso, a maconha também tem sido associada ao desenvolvimento de esquizofrenia, ansiedade, depressão e maior risco de suicídio. Em relação aos sintomas de abstinência, apesar de transitórios, podem causar sofrimento físico e emocional intenso e, dependendo da substância, até mesmo a morte. Como vimos, a adolescência é o período de maior vulnerabilidade para o uso das drogas. Ao mesmo tempo, o uso de drogas ou álcool nessa fase prejudica o desenvolvimento cerebral e aumenta o risco de complicações psiquiátricas, como a própria dependência. Também destacamos que não há necessidade de ser dependente para ter prejuízos com o uso de substâncias. Um único episódio de intoxicação já pode ser suficiente para gerar problemas que podem ter consequências a longo prazo. Agradecemos a atenção de todos e até mais!